Você notou que após os 40 anos o cansaço chegou e a irritabilidade, o desânimo, a falta de libido, o esquecimento tomou conta de você. Mas eu vou te explicar agora o que está acontecendo realmente com o seu corpo e o que você pode fazer para melhorar. Eu sou a doutora Tatiana, médica, e quero trazer mais clareza nessa sua fase 40 a mais. E eu quero focar principalmente no retorno da sua energia, do seu bem-estar e da sua vitalidade. Então nós vamos falar um pouquinho o que pode estar acontecendo com o seu corpo. Após os 40 anos, geralmente nessa fase, a mulher ela apresenta uma oscilação de alguns hormônios, principalmente do estrógeno e da progesterona. Estes dois hormônios que começam ali, tem o boom na nossa puberdade, eles estão relacionados à nossa energia sexual, à nossa vida reprodutiva. Então o nosso corpo entende que ao longo de todos esses anos que a gente teve uma vida reprodutiva, o estrógeno e a progesterona estavam lá em cima. Só que nessa fase, o nosso corpo entende que a gente já teve uma vida longa reprodutiva e que a gente já está numa fase de envelhecimento. E esses dois principais hormônios, o estrógeno e a progesterona, eles começam a cair. E isso a partir dos 40 anos. Mesmo você não se sentindo velha, mesmo você se sentindo ainda muito disposta em alguns momentos, esse é um processo natural que toda mulher vai passar. Algumas com mais, outras com menos sintomas. Então, doutora Tati, se eu não tenho sintomas nessa fase 40, 45 mais, eu tenho que me preocupar? Sim, porque a gente sabe que a partir de em torno dos 40 anos, você já começa a apresentar uma oscilação de hormônios. Então tem momentos que você vai ter mais energia, mais disposição, mais libido, como em outros momentos que você vai ter menos, mais cansaço, menos libido, mais irritabilidade. Então esses dois hormônios principais, eles acabam se alterando muito. E a gente já pode começar um tratamento antes de chegar na menopausa? Sim, existem muitas medidas que a gente pode fazer. O que começa, eu falo que o foco principal é você ter o conhecimento da fase, do momento que você está. Climatério e menopausa não são doenças, são fases em que o nosso corpo falta realmente esses hormônios, o estrógeno e a progesterona. No climatério, que é aquele período que antecede a menopausa, a gente já começa a apresentar sintomas. Quando a gente chega ali na frente, em torno de 48, 50 anos, a gente parou de menstruar por 12 meses, que chegou a menopausa, os nossos hormônios estão lá embaixo, tá? Então, é importante que você saiba onde você está. Se você está numa transição para menopausa, que é o climatério, ou se você já chegou na menopausa. Independente da fase que você está, existem maneiras da gente tratar todos esses sintomas. E a gente pode, além de tratar diretamente alguns sintomas, a gente pode começar uma reposição hormonal. Não é algo que eu vou me aprofundar nesse vídeo, mas como um pilar de tratamento que a gente deve fazer. Eu costumo dizer sempre para as minhas pacientes e as minhas alunas o seguinte: não existe um único tratamento para essa transição hormonal. A gente precisa tratar pilares, como por exemplo, o pilar dos hormônios é importante? Sim. O pilar dos suplementos fitoterápicos é importante demais, porque vão ajudar muito nos nossos sintomas. O pilar de uma alimentação adequada, menos inflamatória. O pilar da movimentação, então você precisa fazer exercícios para ganhar massa muscular. Então achar que você não vai precisar fazer daqui para frente exercícios, isso é um erro. E tem o pilar também do sono, do relaxamento, que isso faz com que o nosso corpo naturalmente produza hormônios. Então, todos esses pilares tratados de uma maneira adequada vão fazer com que você tenha mais saúde e menos sintomas.
Mas, doutora Tati, eu comecei meu tratamento ali com 40 anos, chegou na menopausa, o que eu vou fazer? Na menopausa a gente vai precisar tratar você também. Não é porque você já iniciou um tratamento que lá na frente você não vai precisar mais. Então, a gente pode ter sintomas de alteração hormonal dos 40 em diante. Algumas mulheres apresentam uma menopausa precoce, mas são casos específicos, tá? Que precisam realmente ser avaliadas e tratadas individualmente. Mas em termos gerais, essa transição para a menopausa começa ali em torno dos 40 anos e com a chegada da menopausa em torno de 48, 50 anos. Pode acontecer de eu chegar numa menopausa mais tardia, sim, ali em torno de 52, 54 anos. Mas o mais importante é você entender, uma mulher sem hormônios é uma mulher que corre mais riscos. Riscos cardiovasculares como infarto, trombose, AVC, risco de doenças neurológicas, risco de osteoporose. Então é importante que você entenda essa fase que você está vivendo para você realmente poder agir. Seu médico acha que não tem que tratar agora, tem que esperar. Eu insisto com as minhas pacientes e alunas. Muitas vezes, quando a gente faz exames laboratoriais, eles estão dentro daquela normalidade do exame. E muitas vezes você está com muitos sintomas. Cansaço, folgagem, irritabilidade, não consegue dormir direito, ganho de peso, que não consegue entender o porquê. Então, a gente precisa insistir nisso. Toda mulher merece ser tratada adequadamente nessa fase de transição hormonal. Não é pensando em estética, é pensando principalmente em saúde a curto, médio e longo prazo. Eu, como uma médica integrativa, focada na saúde de mulheres que estão no climatério e na menopausa, eu acho inadmissível você não poder ser tratada do jeito que você deve ser tratada. Climatério e menopausa, como eu já falei, não é uma doença, mas é uma fase de alteração hormonal que pode impactar muito a sua vida se você não fizer nada. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve e já encaminha esse vídeo também para uma amiga que está nessa fase de 40 a mais. Um beijo!